Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Vamos iniciando mais uma reunião de estudos. Eu convido a todos vocês para que nós possamos juntos, unindo os nossos bons sentimentos, unindo os nossos bons pensamentos em torno da prece, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanhem, nos auxiliem, dando muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e proteção para a nossa reunião. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos assistindo e nos intuindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. E o nosso tema é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser ou raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, daí muitas pessoas dizerem que não tem culpa de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, e o que é mais justo, não se impõe a fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas de ser adquirida. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe a elas irem atrás da fé. E, se a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Tende como certo que aqueles que dizem não pediríamos nada mais do que acreditar, mas não o podemos, dizem-no dos lábios, mas não do coração, pois dizendo isso fecham seus ouvidos. As provas, no entanto, avolumam-se em torno deles. Por que então recusam-se a vê-las? Em alguns é difícil a desatenção, em outros ao medo de ter de mudar seus hábitos. Na maioria é devido ao orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque seria preciso que se inclinasse diante dele. Em algumas pessoas, a fé parece de certa forma inata. Uma faísca é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Noutras pessoas, ao contrário, essas verdades só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de sua natureza atrasada. Os primeiros já acreditaram e compreenderam, trazem, renascendo,
a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm que aprender tudo. Sua educação está por fazer, e se fará. E se não terminar nessa existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, é preciso admitir, muitas vezes, deve-se menos a ele que à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. Para a fé é preciso uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que origina, hoje em dia, a maioria dos incrédulos, porque ela quer se impor e exige a abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É, sobretudo, a essa fé que resistem os incrédulos, e sobre a qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa um vazio no espírito, do qual nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, pois não existe fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária. Então, o nosso tema de hoje, falando sobre a fé, nós vamos perceber aí a diferença da fé cega e da fé raciocinada. Antes de a gente iniciar, eu vou ler um trechinho do item 12 desse mesmo capítulo, rapidamente, que ele explica o que é a fé. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência das faculdades imensas que trazem germe dentro de si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer eclodir e crescer através de sua vontade ativa. Nessa frase aqui, as duas últimas palavras são muito importantes. Vontade ativa. A fé é algo que movimenta a vontade do Espírito em realizar. Então, se nós pegarmos a fé humana no nosso dia a dia, nas nossas atividades, quando nós temos fé numa conquista material, numa conquista no nosso trabalho, numa conquista em alguma ação aqui do plano material, nós nos fortalecemos e nós chegamos até essa conquista. E a fé religiosa da mesma forma. Só que não basta eu ter fé que eu vou conquistar a minha casa própria e eu não entender que eu tenho que trabalhar para isso, eu não compreender como que eu devo movimentar as minhas ações para chegar a esse objetivo. Na fé religiosa a mesma coisa. Se nós não compreendermos o objetivo, ela vai ser cega. Não adianta eu ter fé em Deus, fé em Jesus, fé na doutrina espírita e não compreender nada disso. É isso que fala esse nosso capítulo. A doutrina espírita, ela traz para nós o convite para a fé raciocinada. Somente a fé raciocinada é inabalável, como está no texto aqui. Para que isso se concretize, acabei de falar, não somente crer, tem que compreender. Como que vem essa compreensão para nós? Através dos estudos. Estudando as lições de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos compreender muitas coisas. E a nossa fé vai ser muito mais forte, mais fortalecida.
A doutrina espírita nos apresenta Deus de uma maneira lógica. E a doutrina espírita não impõe nenhum dogma. A doutrina espírita diz assim: busque, indague, confirme se é verdade, para que cada um de nós tenha a sua conquista. E caminha junto com a ciência, que é algo muito interessante, porque até alguns séculos atrás, religião e ciência nem pensar em conviver junto. E a doutrina espírita caminha tranquilamente com a ciência. Tem muitas coisas que foram ditadas a Allan Kardec e estão no livro A Gênese, que a ciência está descobrindo agora. 1860 e pouco foram ditados pelos espíritos superiores. Tem coisas que a ciência vai descobrir e a doutrina espírita vai acatar, se forem verdades. Por que não? Por que Deus não pode transmitir coisas novas através da ciência? Pode. Então tem que caminhar junto, para que a gente possa ter essa compreensão, para que a gente possa ter essa fé raciocinada, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais Deus. Então nós temos, ao contrário de crer cegamente nas coisas, buscar no nosso raciocínio, no nosso bom senso, analisando os fatos sem preconceito, né? Principalmente, porque a gente tem que ter a mente aberta para aceitar novas verdades. Quando Jesus trouxe as boas novas lá, muitos tinham a mente fechada, não queriam aceitar. Vejam, Jesus também passou por isso. Muitos espíritos que estavam encarnados ali na Judéia não queriam aceitar. Por quê? Porque se apegaram a tradições antigas, não queriam aceitar o novo. Então nós precisamos prestar atenção nisso, sem preconceito. É esse o convite que é feito na casa espírita, que a gente pergunte, tire as nossas dúvidas, né? Se a gente realmente acreditar nos pilares da doutrina espírita, a gente fica. Se a gente se sentir bem com a doutrina espírita, se ela nos esclarecer espiritualmente, a gente fica. Particularmente, cada um de nós tem a sua maneira de crer no Espiritismo, tem a sua maneira de crer em Jesus, tem a sua maneira de crer em Deus. Mas o que está falando aqui? Independente de cada um ter a sua maneira, que essa maneira não seja fé cega. É isso que a lição está falando para nós, que não pode ser uma fé cega. Eu não posso acreditar só porque eu ouvi alguém dizer. Eu não posso acreditar só porque está escrito, alguém escreveu. Questione. Eu vou repetir mais uma vez um ótimo ensinamento do espírito Erasto, que está no Livro dos Médiuns. É preferível recusar 9 verdades do que aceitar uma só mentira, porque a verdade vai continuar sendo verdade, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não esteja preparado nesse momento para aceitá-la. No futuro pode ser que eu esteja, mas se eu aceitar uma mentira, pronto, aí nós já estamos desviando do caminho, né? Então nós temos o direito da dúvida, nós temos o direito de discordar, né? E vejam que Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 14, ele fala que o Espírito de verdade tem que habitar em nós, mas que nós temos que buscá-lo. Nós temos que buscá-lo, assim como a fé, dito aqui no texto. Nós temos que buscar a fé. Chico Xavier, certa feita, foi questionado sobre várias verdades trazidas pelo Espiritismo. E a pessoa falou assim: eu não acredito nisso, Chico. Ele falou: olha,
infelizmente, eu não posso transferir a minha fé para você. Não tem como. Não tem como eu transferir o meu sentimento, aquilo que eu sinto. Então a pessoa tem que conquistar no momento certo, né? E eu gostaria de falar também de uma qualidade muito importante que não pode faltar à fé, senão ela é morta. Aí vocês vão lembrar da frase, né? Fé sem obras é morta. Então veja bem, eu acredito em Deus, eu creio nos ensinamentos de Jesus, eu aceito as lições, mas eu não coloco em prática na minha vida. Então nós temos que agir, não somente falar que nós cremos, não somente falar que nós temos fé em Deus, fé em Jesus, fé na doutrina espírita, nas lições que são nos trazidas. Nós temos que praticá-las. Então fé de verdade exige ação no bem. Esse é o caminho. Então, que cada um de nós possa pegar essa lição e perguntar a si mesmo: eu estou agindo conforme aquilo que eu creio, que eu tenho fé? Pergunte a si mesmo. Se não tiver, vamos nos esforçar para agir dessa forma, porque senão, infelizmente, não está valendo nada. Eu creio que Deus existe, né? Na existência de Deus. Eu acreditar que a reencarnação é o caminho para a evolução. Eu acreditar na existência do espírito sem o corpo físico. Eu acreditar que realmente nós podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados. Eu acreditar que existem muitos mundos habitados no universo por espíritos. Eu acreditar que Jesus é o governador espiritual da Terra. Veja que eu acabei de citar aí os pilares da doutrina espírita. Então, eu acreditar nos pilares da doutrina espírita é ter essa certeza, né, e não praticar. Como é que fica? A fé segura e calma perante de qualquer prova é justamente essa. Na hora que a prova vier, é que a gente tem que demonstrar a nossa fé em Deus. Calma, serenidade, né? Não era assim que os primeiros mártires do cristianismo entravam nas arenas? Não é só nos filmes, não, isso aí é um fato real. Quando eles estavam presos lá, aguardando para entrar na arena, eles oravam, entoavam cânticos e entravam confiantes na arena. Confiantes em quê? Na vida eterna. Confiantes que nós estamos só de passagem aqui. Eles não abdicavam da sua fé. Veja. Então não era uma histeria, uma loucura, não era uma fé cega. Eles sabiam que a missão deles naquela encarnação era aquela, para concretizar os ensinamentos de Jesus, para fortalecer. Então foram muitos espíritos que vieram naquele momento para que isso pudesse perdurar até hoje para nós, os ensinamentos. Os apóstolos, que enfrentaram muitas coisas bem mais difíceis do que nós enfrentamos hoje, né? Que hoje nós podemos professar a nossa fé tranquilamente, mas no caso deles não, era a morte na certa. Mas eles sabiam que era do corpo físico, que tinha algo mais. Então a fé inabalável, religiosa, a fé naquilo que Jesus nos trouxe, nos dá essa força. O Espiritismo fala dessas verdades espirituais e fundamentais para nós. E como eu disse, as ciências, elas estão comprovando hoje muitas coisas aí que já estão nos livros espíritas há muito tempo, e que os seus cientistas
pudessem se aprofundar um pouco mais no estudo dessa parte espiritual, ajudaria muito na medicina, em todas as áreas. Já está começando, engatinhando, mas está. Porque daí vai juntar essa parte espiritual com a parte física, né? E muitos espíritos encarnados que se dizem ateus deveriam também conhecer um pouco melhor a doutrina espírita, porque eles se dizem ateus pela forma como Deus foi apresentado para nós durante séculos. Então eles não podem crer naquele Deus que foi apresentado para nós, né? Mas no Deus da primeira questão do Livro dos Espíritos, que eu vou ler agora, com certeza fica mais fácil de acreditar. Começa pela pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus. Porque até então a figura que nos era apresentada de Deus é de um rei velhinho num trono, que sugere que Deus é uma figura humana. Então não é quem, é que é Deus. E a resposta: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, de todas as coisas. Supremo é só ir conferir lá no dicionário, significa que não há nada acima, não existe nada com poder maior que ele. Veja, aí fica um pouco mais fácil. Há alguns dias atrás eu estava assistindo um vídeo do astrônomo falando sobre a matéria escura, que a tradução não está muito certa, porque ele fala que é a matéria obscura que existe no universo, que eles sabem que está lá, eles chamam de energia escura. Eles sabem que está lá, mas eles não sabem o que é. É o fluido cósmico universal, é o fluido divino, é a matéria elementar do universo. Livro da Gênesis. Então veja bem, são coisas que, se a gente começar a juntar, a raciocinar, aí nós podemos dizer que a nossa fé em Deus é muito maior. Nesse Deus que criou o universo, que é enorme, que nós não temos capacidade de dimensionar o tamanho. Até nós brincávamos há pouco tempo atrás, na nossa reunião de estudos, que tem toda terça-feira aqui na nossa casa. Até fica o convite para quem quiser participar, às 8 da noite também, a respeito do nosso Sol aqui, né? Que a luz do nosso Sol, ela demora mais ou menos de 8 a 9 minutos para chegar na Terra. E o próximo Sol, que está mais próximo da gente, demora 4,8 anos luz, né? Então seria quase 5 anos para chegar. Veja, do nosso Sol 9 e do próximo mais perto quase 5 anos. A luz que está chegando aqui agora saiu 5 anos atrás de lá. E nós estamos falando da galáxia, né? Via Láctea, de uma galáxia que tem 30 bilhões de sóis. Então veja, é difícil para a gente, né? Vamos voltar aqui para o normal, senão nós vamos pirar. Não vamos ficar pensando muito, senão vai travar aí o tico e teco, né? Então, se nós tivermos essa fé raciocinada, e aí voltamos ao ensino de Jesus, se nós tivermos essa fé raciocinada do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores da natureza, é do tamanho, a semente de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete, a comparação. Então, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem movimentar essa montanha daqui para lá. O que é essa montanha?
Nós podemos usar várias analogias para ela, né? Então nós podemos movimentar toda essa energia negativa que nós temos, afastar e trazer muitas energias positivas para nós, com um pouquinho de fé raciocinada. Nós podemos avançar muito com um pouquinho de fé raciocinada, repito. É disso que Jesus fala aqui na questão. Então, nós compreendermos a maravilha da perfeição que é o universo, nós compreendermos o esforço de um espírito, da amplitude de Jesus, de vir até nós pessoalmente para trazer as lições, a partir daí nós teremos muito mais motivos para admirar a vida, para agradecer a vida. Nós temos muitos motivos de gratidão a Deus, nosso Pai, por nós podermos pertencer a esse universo, por nós podermos fazer parte disso tudo. E aí os nossos problemas, as nossas dificuldades se tornam bem pequenos diante disso. Do quanto nós somos agraciados por Deus. Então, compreender essa grandeza da vida, gente. Essa lição traz isso para nós. A gente dá muito mais valor ao que nós vivemos, né? E com fé na eternidade, que tem muita coisa boa para vir ainda. Tem muita coisa boa para as nossas vidas. Essa é a lição de hoje. Convido vocês então para o nosso encerramento. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, por mais essa bela lição que nos foi trazida hoje. Pedir à equipe espiritual da casa que fluidifique a nossa água e aplique os passes regeneradores à distância. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que enviaram os seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, que eles possam receber nesse momento essas bênçãos. Vamos pedir por todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, nos auxiliando em mais essa semana que se inicia. Vamos pedir por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar pelos hospitais, pelas equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, para os voluntários, acompanhantes e pacientes que lá se encontram. Vamos orar pelos presídios, por todos aqueles que cumprem as suas penas, que possam se regenerar, e para aqueles que lá trabalham. Vamos pedir por todos aqueles que cuidam da segurança e da administração das nossas cidades, e que Deus abençoe e ilumine o nosso país, Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para aqueles que sofrem com a fome, com as guerras, com a violência, com as doenças, que possam receber ajuda nesse momento. E vamos lembrar também dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que eles possam receber a ajuda necessária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações,
mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes, muito obrigado ao pessoal de casa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos.